Você já ouviu falar em medicalização? Muita gente ouve essa palavra e acha que é sinônimo de medicação, ou seja, de que quando falamos sobre a medicalização da infância, a medicalização da vida cotidiana ou a medicalização do sofrimento psíquico, estamos falando basicamente de tratar uma série de questões com medicação. Mas o termo medicalização é mais abrangente do que isso e tem vários sentidos diferentes. Além disso, o termo também se cruza com outros neologismos da psiquiatria crítica: biomedicalização, farmaceuticalização, poder médico. Vamos desenrolar esse novelo? Direto da Comuna Imaginária da Cangá. Meu nome é Tainá Santos Pureza. Eu sou Caio Maximino. Meu nome é Jayara Aigon. Meu nome é Lua Suelen. Meu nome é Luane Alencar. Meu nome é Lara Farias. E essa é a Rádio Colibri. A medicalização não é um fenômeno recente e consiste na apropriação da vida cotidiana pela medicina, de maneira que ela passa a interferir na construção de conceitos, costumes e comportamentos sociais. Esse fenômeno já é observado e debatido desde o século XIX, com grandes contribuições do filósofo Foucault. O termo foi introduzido em um artigo de 1972 do sociólogo Irving Zoya. Nesse artigo, Zoya argumenta que a medicina estava se tornando uma instituição de controle social, tomando aos poucos o espaço da religião e da lei. A medicina, escreve Zoya, está se tornando o novo repositório da verdade, o lugar onde juízos absolutos e muitas vezes finais são feitos por especialistas supostamente moralmente neutros e objetivos. A perspectiva de Zoya vem da crítica do humanismo liberal, e de fato ele menciona o psiquiatra húngaro Tomás Zsás como grande influência na crítica sobre a ideia de medicalização. Mas Zoya argumentava que o fenômeno não se limitava à psiquiatria, e era uma consequência de nossos sistemas tecnológicos e burocráticos cada vez mais complexos, sistemas que nos levaram a um caminho de dependência relutante do especialista. Irving Zoya sugeriu que esse processo de medicalização ocorre por 4 mecanismos principais. Primeiro, através da expansão do que na vida é considerado relevante para a boa prática da medicina. Segundo, através da retenção de controle absoluto sobre certos procedimentos técnicos. Terceiro, através da retenção de acesso quase absoluto de certas áreas tabu. E, finalmente, através da expansão do que na medicina é considerado relevante para a boa prática da vida. Apesar das importantes contribuições de Zoya na introdução do conceito de medicalização, essa palavra talvez esteja mais fortemente associada ao pensador francês Michel Foucault. De fato, em 1974, Foucault proferiu uma conferência no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicado na forma de artigo como Crise da Medicina ou Crise da Antimedicina, que é descrito em um artigo de Sérgio Carvalho, Camila Rodrigues, Fabrício da Costa e Henrique Andrade, como uma discussão sobre diferentes aspectos da medicalização. Nessa conferência, Foucault fez referência direta ao livro do pensador austríaco Ivan Illich, A Expropriação da Saúde. O título do livro de Illich sugere que esse fenômeno deveria ser entendido como uma forma de expropriação da saúde, assegurada e organizada pela medicina, a qual passaria a ser uma oficina de reparos e manutenção, destinada a conservar em funcionamento o homem usado como produto não humano. Conferência de 1974, Foucault aponta que o estado de saúde criticado por Ivan pode ser traçado ao período entre 1940 e 1950, a partir do Plano Beveridge, que serviu de modelo à organização da saúde depois da Segunda Guerra Mundial. Para Foucault, esse modelo é fundamental porque instituiu não somente o direito à vida, característico dos modelos anteriores dos direitos humanos, mas do direito à saúde. Foucault aponta que, no período que compreende o final do século XVII e o final do século XIX, ocorre um processo de sanitarização de importantes cidades europeias, que passaram a sofrer intervenções médicas conforme o seu
crescimento. Esse processo foi de suma importância para a erradicação de doenças e epidemias, mas Foucault aponta que, até meados do século XX, garantir a saúde significava essencialmente para o Estado assegurar a força física nacional, sua capacidade de trabalho e de produção, bem como de defesa e ataque militares. Até então, a função da medicina de Estado esteve principalmente orientada para finalidades nacionalistas, quando não raciais. Com o Plano Beveridge, a saúde torna-se objeto de preocupação dos Estados, não basicamente para eles mesmos, mas para os indivíduos. Quer dizer, o direito do homem de manter seu corpo em boa saúde se converte em objeto da própria ação do Estado. Por conseguinte, os termos se invertem. O conceito de indivíduo em boa saúde para o Estado é substituído pelo de Estado para o indivíduo em boa saúde. Para Foucault, portanto, o Plano Beveridge é um bom momento histórico para pensar a medicalização, porque é por ele que se observa o nascimento de um novo direito, uma nova moral, o que ele chama de economia do corpo. E de então, o corpo do indivíduo se converte em um dos objetivos principais da intervenção do Estado, um dos grandes objetos de que o próprio Estado deve encarregar-se. O que Foucault observa com esse período da história da medicina é que seus objetos se ampliam, ou seja, a cidade, a pobreza e o Estado passam a ser também alvos de intervenção do saber médico. Dessa forma, isso ampliou o poder médico, promovendo a medicalização sem fronteiras, que perdura até o dia de hoje. Da medicina ao indivíduo, doente ou não, como um ato de autoridade. Quando fala sobre pandemias, por exemplo, Foucault menciona que elas se acompanham de políticas sistemáticas e obrigatórias de diagnóstico e rastreamento de doenças na população que não responde a qualquer demanda das pessoas doentes em si. Vimos isso no caso recente da Covid-19, e como no Brasil, o discurso da autonomia médica passou a ser considerado oficialmente o único sentido possível de autonomia. Como apontam em um artigo de 2022, Isaac Linhares de Oliveira, Matias Aidan Cunha de Souza, Carla Daniele da Silva Guedes, Nara Raquel Barbosa da Silva e Juliana Sampaio, ao mesmo tempo em que os documentos do Conselho Federal de Medicina e as falas do ex-presidente fascista Jair Bolsonaro e sua corja valorizam a autonomia médica, a autonomia do paciente não é evidenciada no que tange a adoção de terapêuticas. Isso é um bom exemplo do poder médico, mas Foucault aponta também que esse poder está sempre atrelado à expansão do campo da medicina para além do domínio da doença e passa a englobar toda a saúde. Abre aspas. De modo mais geral, pode-se afirmar que a saída se converteu em um objeto de intervenção médica. Tudo o que garante a saúde do indivíduo, seja a salubridade da água, as condições da moradia ou o regime urbanístico, é hoje um campo de intervenção médica que, consequentemente, já não está vinculado exclusivamente às doenças. Fecha aspas. Foucault argumenta que a medicina moderna sempre fez isso, se dedicando a um campo que não a doença e produzindo um sistema de relações que não é dirigido pela demanda do doente. Entretanto, é a partir do Plano Beveridge que a medicina passa a não ter mais campo exterior. Abre aspas. Na situação atual, o diabólico é que, cada vez que se quer recorrer a um domínio exterior à medicina, descobre-se que ele já foi medicalizado. E quando se quer objetar à medicina suas deficiências, seus inconvenientes e seus efeitos nocivos, isso é feito em nome de um saber médico mais complexo, mais refinado e difuso. Fecha aspas. Um exemplo disso é o discurso que tenta combater a criminalização do uso de drogas, afirmando que a questão das drogas não é um problema de segurança e repressão policial, mas um problema de saúde pública. Dessa forma, com a ampliação do poder médico, a medicina passou a fazer parte do cotidiano de todos, como uma intervenção sem demandas, que inclui aspectos educacionais, familiares, sexuais, entre outros. Logo, com essa ampliação, a saúde tornou-se um objeto de desejo e de lucro, de forma que houve um deslocamento do desejo de se erradicar doenças e agentes patógenos para um modelo de responsabilidade individual pela saúde.
E é exatamente sobre isso que se trata o conceito de medicalização atualmente. Diante disso, o indivíduo passa a ser responsabilizado pelas altas cobranças da vida no século XXI. Ou seja, sem pré-estímulos em excesso, mesmo assim, quem não consegue dar conta de tudo torna-se um forte candidato ao diagnóstico de TDAH. Há sempre conteúdo demais a ser estudado ou trabalho demais a ser feito. Mesmo assim, quem não consegue o resultado esperado pode consumir psicofármacos estimulantes, como a Ritalina ou a cafeína. E se, com tudo isso, você não conseguir dormir, precisa ingerir ansiolíticos para que consiga ter 8 horas de sono diários e manter-se uma pessoa saudável. Será que é de fato o indivíduo que está errado quando não consegue dar conta de tudo que o sistema nos exige? Em sua conferência de 1974, Foucault apontava ainda uma outra questão que a medicalização nos coloca. Se a medicalização se faz acompanhar de uma economia do corpo, em que o corpo do indivíduo se converte em um dos objetivos principais da intervenção do Estado, naquele momento é acompanhado fortemente de políticas públicas de saúde que demandam investimento e orçamento. Entretanto, há toda uma espécie de economia política da medicalização que revela um paradoxo econômico. Os indicadores de saúde não acompanham o investimento econômico e as taxas de mortalidade não caem significativamente. Abre aspas. Vê-se, portanto, que o nível de consumo médico e o nível de saúde não estão em relação direta, o que revela um paradoxo econômico, o de um crescimento de consumo não acompanhado de qualquer fenômeno positivo do lado da saúde, da morbidade e da mortalidade. Outro paradoxo dessa introdução da saúde na economia política é o fato de que as transferências sociais esperadas do sistema de seguro social não desempenham o papel desejado. De fato, a desigualdade de consumo dos serviços médicos é quase tão grande quanto antes. Fecha aspas. Na França, no momento em que Foucault profere sua conferência, os serviços de mais alta complexidade são financiados pelo Estado e beneficiam principalmente os mais ricos. Essa situação, é preciso ressaltar, é bem diferente da situação atual do Brasil, mas há algo em comum na economia política da França da década de 1970 e do Brasil da década de 2020. Os grandes lucros do processo de medicalização se concentram principalmente na indústria farmacêutica. Modificações importantes na forma como nossas sociedades se organizam. No entanto, se no momento em que a medicalização está nascendo, a década de 1940, o foco principal do campo da medicina e da saúde é pela intervenção do Estado. O modelo dominante atualmente é neoliberal. O neoliberalismo é o modelo econômico e, como apontou o Andy Brown em seu livro Onde o Entendemos, se espraia para o resto da sociedade. No neoliberalismo, o mercado é tomado como sujeito de todos os processos econômicos, políticos e sociais. Ainda que possamos ligar o neoliberalismo à política pró-mercado, como privatização, liberalização da economia e desregulação, o neoliberalismo é mais do que somente um conjunto de prescrições políticas sobre menos Estado na economia. Podemos dizer que o neoliberalismo, após um tipo de ordem política e uma visão de mundo em todos os aspectos de vida social, cultural e econômica, são organizados por uma racionalidade de mercado, avaliando o mérito de todas as ações de acordo com o que seria considerado como valioso, aceitável ou desejável por essa figura fantasmagórica, o mercado. Esse fantasma é visto como uma entidade autônoma e autorregulada que define a realidade social e encoraja as pessoas a ajustar suas atitudes, hábitos e comportamentos para se ajustarem às demandas do mercado. Pierre Dardot e Christian Laval falam de um sujeito neoliberal que é equivalente ao empreendedor de si mesmo. Para esse novo sujeito, não aceitar ou não se integrar completamente nessa realidade de mercado é, na melhor das hipóteses, um tipo de idealismo irracional ou improdutivo, e, na pior das hipóteses, um desvio ou patologias pessoais.
Luiz Esposito e Fernando Perez argumentam em um artigo de 2014 que essa racionalidade neoliberal tem consequências importantes para a medicalização na saúde mental. Se antes o processo de medicalização implicava em pensar como o Estado poderia financiar sistemas de saúde mental, agora a primazia do mercado passa a tratar o sofrimento psíquico como formas autocontidas de sofrimento que podem ser resolvidas no nível individual através do uso de medicamentos, ao invés de serem subprodutos de uma sociedade de mercado que enfatiza o lucro, o ganho pessoal e a competição. Nas palavras de Esposito Perez, abre aspas, em suma, porque a realidade de mercado a qual as pessoas devem se adaptar é amplamente protegida do escrutínio e da crítica. A medicalização torna-se uma forma perfeitamente legítima de ajudar as pessoas. Fecha aspas. Assim, em uma sociedade neoliberal, medicalização quer dizer essencialmente farmaceuticalização. Em 2010, John Abram conceituou a farmaceuticalização como o processo pela qual condições sociais, comportamentais e corporais são tratadas ou julgadas por médicos ou pacientes como algo que tem necessidade de tratamento por meio de medicamentos. Este é um conceito descritivo sujeito a fatores externos positivos ou negativos, também podendo ser um processo de dupla direção, onde a desfarmaceuticalização é uma possibilidade, mesmo que na realidade o mais comum seja o declínio do uso de medicamentos ou a substituição dos mesmos, principalmente pelo amplo desenvolvimento de novos medicamentos para uma compreensão de efeitos negativos de substâncias anteriores. A farmaceuticalização é entendida como um processo que faz parte de um regime farmacêutico. Para Simon Williams, esse regime compõe uma rede de instituições, organizações, atores e artefatos tecnológicos, ao lado de estruturas cognitivas associadas com a criação, produção e utilização de medicamentos. Uma das dinâmicas chaves desse regime é o seu continuado comércio e sua expansão clínica e geográfica. O que diferencia os conceitos de farmaceuticalização e medicalização é que neste último não se impõe o uso de medicamentos ao paciente, enquanto que é possível um regime de farmaceuticalização sobre o qual os médicos têm um pouco poder. Ainda que a medicalização, aliada a outros fatores, atue como influenciadora no convencimento para o aumento da farmaceuticalização, para que tal processo se amplie, não necessariamente a medicalização deve acompanhar esse crescimento. Sabemos que o aspecto médico pode ser contornado pela escolha, compra e uso de medicamentos pelo paciente, para tratamento de condições médicas já estabelecidas. Um exemplo claro desse aspecto é o uso de medicamentos de emagrecimento para tratamento de obesidade, condição que pode também ser tratada apenas com dieta ou intervenção cirúrgica. Muitas vezes as pessoas fazem uso dessas medicações por conta própria, sem acompanhamento médico, e, portanto, falaríamos de uma farmaceuticalização sem medicalização. Para além do aspecto médico, os processos de farmaceuticalização se estendem para o uso de medicamentos de forma recreativa, para fins de manutenção de um estilo de vida. Há ainda os fins de aprimoramentos biomédicos, que são eles: 1. Normalização, quando se usa intervenções para fins de aprimoramento, buscando fazer com que o corpo se torne padronizado nos moldes que médicos ou pacientes entendem como normal ou com que é socialmente esperado. 2. Reparo, que são intervenções utilizadas para restaurar ou rejuvenescer o corpo para uma condição prévia. E 3. Intensificação, com o intuito de melhorar ou impulsionar uma performance de maneira que confira ao usuário uma vantagem competitiva. Em um artigo de 2017, Fabiola Ruden aborda os conceitos de biomedicalização, farmacologização, subjetivação e aprimoramento como bases para a discussão sobre o fenômeno do investimento pessoal via transformações corporais dentro dos campos da medicina sexual e estética, sem deixar de fazer uma análise crítica sobre o processo de medicalização da sociedade e dos seus impactos no contexto da subjetividade e construção da identidade do sujeito.
Nesse aspecto, o artigo faz uma análise sobre a influência dos discursos midiáticos a respeito do uso de recursos biomédicos para alcançar padrões de saúde e beleza considerados desejáveis e indispensáveis, fazendo com que se torne central a expectativa da transformação rápida dos corpos, que viria acompanhada de uma forte transformação subjetiva. Roden afirma que a publicização da trajetória envolvendo a busca pela transformação e os próprios investimentos feitos nessa direção parecem ter se convertido em algo capaz de produzir distinção e reconhecimento. Se o consumo de medicamentos para a melhoria de determinadas condições do sujeito e as cirurgias estéticas antes eram vistas como algo que denotavam uma percepção de inferioridade em relação às normas sociais, no contexto atual parecem indicar muito mais o predomínio de uma nova forma de produção de si, via o reconhecimento moral desses tipos de processos de aprimoramento. Entretanto, a autora não generaliza tal fato, mas destaca a crescente onda de exposição pública das narrativas pessoais sobre os benefícios da farmaceuticalização da vida, que é algo que se percebe cada vez mais em sendo entendida como um método seguro e eficaz para alcançar a realização pessoal, o que é entendido como uma consequência da transformação da doença em uma entidade social que necessita de diagnóstico e intervenção. A questão da operacionalização do diagnóstico toma forma e ganha destaque quanto ao estabelecimento do processo de cuidado terapêutico, referindo-se desde ao uso de medicamentos e da organização dos sistemas de saúde a toda a regulamentação burocrática que está relacionada a ele. A doença passa a existir enquanto fenômeno social a partir do momento em que ocorrem concordâncias acerca de sua percepção e classificação. Essa estabilização da doença serve para estruturar as relações sociais, o que demonstra como o diagnóstico torna-se a chave da experiência da doença, ressignificando-a e demandando respostas socialmente negociadas. A partir da situação ritual característica da interação médico-paciente, são estabelecidos os significados culturalmente acordados para uma experiência, a princípio individual. A relevância dessa operação está exatamente em, abre aspas, transformar incertezas em narrativas estruturadas, fecha aspas. Por isso, Roden destaca que para o sujeito, abre aspas, o diagnóstico ajuda a transformar incertezas individuais em narrativas estruturadas e socialmente compreendidas por meio da evocação da legitimidade médica e autoridade científica, fecha aspas. É notável que a busca pela medicalização institucionalizada para situações de nascimento, envelhecimento, morte e sexualidade já é considerado como parte de um contexto social e cultural pelos indivíduos. Dentro desse ponto, a autora cita 3 faces das intervenções de aprimoramento biomédico levantadas por Peter Conrad em seu livro, abre aspas, The Medicalization of Society, on the Transformation of a Human Conditions into Treatable Disorders, fecha aspas. A normalização, que refere-se ao uso desses aperfeiçoamentos como forma de aceitação social, a reparação, que seria uma forma de restaurar ou rejuvenescer o corpo a fim de reaver um nível de performance que antes foi obtido, e a competitividade, que visa especialmente a manutenção ou melhoria da performance conquistada. Em seu livro de 2010, Biomedicalization, a socióloga Adele Clark afirma que, abre aspas, a concepção da vida em si, em matéria a ser controlada e transformada, está associada à centralidade dos aspectos biológicos na política e na economia contemporâneas, que se convertem em biopolítica e bioeconomia. Para além disso, ocorreu também a conformação de uma nova cultura ou regime de verdade, centrada na responsabilização individual. A preocupação com a saúde passa a ser um atributo moral do indivíduo, que precisa estar informado a respeito dos novos conhecimentos, das práticas de cuidado de si, prevenção e tratamento de doenças e disposto a consumir os recursos agora disponíveis. Fecha aspas. Fabiola Roden reitera que, abre aspas, um aspecto importante se refere ao fato de que a biomedicalização se dá de forma a aprofundar estratificações em termos de classe, gênero e raça. Nem todos os indivíduos são afetados e têm acesso a esses recursos da mesma forma.
Ao mesmo tempo, o processo de biomedicalização recria ou reforça as estruturas de distinção existentes. Além disso, a capacidade ou a agência individual para resistir ou acessar esses processos não pode ser pensada sem uma análise mais consistente das diferenças e constrangimentos sociais envolvidos. Fecha aspas. Levanta-se então o questionamento de como a insistência da promoção da biomedicalização está diretamente relacionada com a ideação do controle sobre os corpos dos indivíduos por meio de técnicas que não somente alterariam seus traços específicos, como também alterariam as próprias subjetividades deles, permitindo uma visão pragmática de como o corpo é, abre aspas, algo flexível e suscetível de ser transformado e reconfigurado. Fecha aspas, abre aspas. É importante salientar que parte da mercantilização e fetichização dos produtos e serviços de saúde tem a ver, sobretudo, com a importância social atribuída a esses recursos. Nessa direção, a valorização dos desejos associados à customização é concomitante com a promoção, também marcada pela estratificação social do aprimoramento via estilo de vida. As chamadas drogas de estilo de vida, como o Viagra, seriam um reflexo dessa vontade de tratar o envelhecimento. Ao invés dos tratamentos focados no corpo doente e nas doenças, a biomedicalização se caracteriza pelo foco nas mudanças comportamentais e de estilo de vida. Não se trata mais simplesmente de oferecer um controle sobre o corpo por meio das intervenções médicas, mas da transformação do corpo, do self e da saúde em determinadas direções que são concebidas como possíveis. Fecha aspas, afirma Holden. O conceito de farmaceuticalização traz como proposta a alternativa da utilização de fármacos em contextos não médicos, com o objetivo de adoção de estilo de vida e como proposta de aprimoramento de pessoas que são consideradas saudáveis. Com base nos estudos realizados na área, abre aspas, é esperado que as pessoas procurem conhecer e utilizar os recursos, inclusive farmacêuticos, para atingir determinadas metas de autogestão e desempenho. E esse empreendimento, longe de ser algo condenável, é visto positivamente. Também se agrega valor em função do fato de que frequentemente os remédios são caros, bem como o acesso aos médicos ou às médicas que podem receitá-los é dispendioso. Ser capaz de dispor desses recursos torna-se em si mesmo uma questão de status. Além disso, é interessante que os consumidores e as consumidoras passam a se relacionar com os remédios com intimidade e se apropriando de certas características personalizadoras incorporadas nas pílulas. Fecha aspas. Nessa linha, o antropólogo Joseph Dummett descreve como o marketing farmacêutico tem se esmerado em produzir estratégias de intervenção eficazes. A partir do momento no qual a dúvida ou insegurança em relação à própria saúde é instaurada, seguem-se novas fases de investimento. A primeira delas é a conscientização ou criação de um ambiente receptivo para o novo produto, seguido pela operação de alfabetização da população sobre a doença e tratamento. Depois que os riscos são apresentados via uma forte moralização dos comportamentos, o sujeito sente-se obrigado a procurar tratamento, inclusive para escapar da acusação de negligência em relação a si próprio. A fase seguinte é a personalização do risco, processo pelo qual o risco passa a ser incorporado na história pessoal do indivíduo. A linguagem usada nas propagandas leva à identificação direta com uma determinada situação que pode se traduzir em uma apropriação cognitiva e emocional da mensagem em cena. Em um terceiro momento, temos o incentivo do autodiagnóstico, que pretende fazer o paciente reagir à informação recebida por meio do conhecimento, vocabulário, racionalidade e moral apreendidos. Deve então ter condições de aprender a responder, interpretar e agir em função de sua nova condição de paciente em potencial. A quarta estratégia de marketing empregada se refere ao convencimento do médico. Espera-se que o paciente, de posse de uma nova gramática e com os argumentos corretos, possa convencer o médico, por vezes menos atualizado, com os novos recursos, a diagnosticar e prescrever o medicamento desejado.
E por fim, haveria os investimentos na aquiescência, dedicada a garantir que o novo paciente seguisse buscando as receitas e comprando os medicamentos, consolidando dessa forma sua condição e a relação com o uso do fármaco. Para Fabiola Holden, abre aspas, seria possível identificar pelo menos 3 modos nos quais os indivíduos se relacionam com a experiência biomédica e os estilos de vida farmacêuticos. O primeiro seria aquele do paciente especialista, que procura se informar e administrar os próprios riscos. A saúde seria um ideal a ser buscado incessantemente, a partir de um estilo de vida saudável e da administração das informações biomédicas. O segundo diz respeito ao sujeito assustado, que assimila os fatos biomédicos através da pressão e do medo. Para ser saudável, inclusive, seria necessário abdicar dos prazeres da vida que poderiam colocar a saúde em risco. O terceiro modo apresentado se refere à experiência de pacientes que acreditam que é preferível viver melhor, mesmo que seja à base dos fármacos. Nesse caso, as drogas seriam uma forma de manter a saúde sem precisar abrir mão dos antigos hábitos, mantendo o estilo de vida anterior. Nessa situação, a gerência sobre quando e como tomar o medicamento ficaria cada vez mais a cargo do indivíduo, que se torna exemplarmente um consumidor paciente. Fecha aspas. Dessa forma, abre aspas, é possível perceber como acontece a construção da subjetividade considerando os recursos biomédicos, pois a alternância do sujeito em possível paciente e de paciente em consumidor são aspectos centrais na forma de nos relacionarmos com a administração da própria vida hoje em dia. E certamente, a associação com o diagnóstico, mesmo que seja um autodiagnóstico, pode servir para justificar uma série de escolhas e atitudes. Fecha aspas. Primeiramente, é importante compreender que a psicofarmacologia é um campo de estudo que analisa os efeitos dos medicamentos psicotrópicos no sistema nervoso central e que esses medicamentos são utilizados diretamente na recuperação de transtornos e doenças psíquicas. Entretanto, o surgimento de uma nova relação entre o ser humano e os sentimentos, principalmente a felicidade, trouxe o desejo por facilitações nas dificuldades, ocasionando uma banalização da utilização de psicotrópicos. Dessa forma, o novo pensamento difundido pela sociedade de que a felicidade seria um direito essencial trouxe diversos conflitos internos, especialmente por ser uma ideia prioritariamente planejada para as classes médias e altas. Segundo o médico Benilton Bezerra, surgiu uma noção de bem-estar onde seria necessário sentir-se mais do que bem, através de uma boa administração de vida e utilização de mecanismos para o controle e eliminação do sofrimento. À vista disso, com o avanço do capitalismo e suas noções de meritocracia e individualidade, a felicidade se tornou algo a ser alcançada somente por si mesmo, tornando qualquer outro estado que não seja valorizado pelo coletivo um problema a ser mudado. Então, por esses motivos, toda uma indústria psicofarmacológica começou a se desenvolver, tendo como principais agentes os investimentos farmacêuticos, os limites turvos entre o que é normal e o que é patológico, decorrente da padronização de sintomas e o desenvolvimento das neurociências e reformas psiquiátricas. Deve-se destacar consideravelmente a influência da indústria farmacêutica por seu crescente lucro com a transformação de sentimentos comuns em doenças e na propagação da ideia de que os medicamentos são, abre aspas, mercadorias do prazer, alívio de perturbações sem esforço e qualidade de vida. Fecha aspas. Para o psiquiatra Peter Kramer, psicofarmacologia cosmética se caracteriza pelo uso de psicotrópicos sem uma psicopatologia aparente, buscando apenas solucionar dificuldades sociais normais. E foi com tudo isso em mente que se iniciou a discussão. Afinal, não se sabe como o uso desnecessário de medicamentos, visando apenas aprimorar o desempenho em algum aspecto da vida que não se está satisfeito, irá afetar o corpo social a longo prazo. Além disso, mediante a desvalorização do sofrimento pelo coletivo, entramos em um momento de medicalização da existência, onde se busca não sentir ou sentir apenas o que é desejado. Como foi dito pela psicóloga Jurema Dantas, abre aspas, o psicofármaco aparece como uma solução técnica para eliminar nossas inquietações diante de uma sociedade que nos impõe a necessidade de estar na condição de felicidade permanente. Fecha aspas. Se antes a maior preocupação
inovação no cenário da farmaceuticalização era com a utilização indiscriminada de antimicrobianos, atualmente os psicofármacos, em especial o metilfenidato, popularmente conhecido pelo nome de seu fármaco de referência Ritalina, tem se tornado objeto de atenção dos teóricos. Considerado pela Organização Mundial da Saúde como o psicoestimulante sintético mais vendido do mundo, o medicamento com o princípio ativo metilfenidato chegou ao Brasil apenas em 1998, mas apesar de recente, já está entre os medicamentos mais usados em doenças crônicas entre crianças de 6 a 12 anos, segundo a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos. O metilfenidato, que na década de 50 não tinha destinação certa e era usado para cansaço em idosos, hoje é a primeira opção terapêutica para o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade em crianças e adultos. Entretanto, seu uso é objeto de uma série de controvérsias, principalmente porque é também utilizado para melhoramento do desempenho cognitivo de indivíduos saudáveis. E foi justamente por esse motivo que o Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde publicou, em março de 2014, um estudo que indica que o metilfenidato tem, abre aspas, alto potencial de abuso e dependência, fecha aspas, e que a, abre aspas, a avaliação do efeito do medicamento para o TDAH deve ser cautelosa, fecha aspas. Segundo os autores, foi encontrada baixa qualidade metodológica, curto período de segmento e pouca capacidade de generalização na maior parte dos estudos sobre eficácia e segurança do uso de metilfenidato em crianças e adolescentes. Ainda assim, o documento conclui que há evidências de que crianças que não possuem TDAH estariam sendo medicadas e casos da doença sendo tratados sem necessidade. Nesse episódio, tentamos desenrolar um novelo de neologismos no campo da saúde mental. Tecemos uma teia que envolve medicalização, problemas sociais, tratamentos, médicos, psicólogos, pacientes ou usuários de serviços, indústria farmacêutica, estilo de vida, psicofármacos, farmaceuticalização e biomedicalização. A partir do exemplo do metilfenidato, começa a ficar claro como questões relacionadas à vida cotidiana e às condições sociais passam a ser objeto de intervenção médica e, mais recentemente, farmacêutica. É importante entender que, com isso, não queremos dizer que a medicação não seja importante em muitos casos, ou que toda forma de sofrimento psíquico não pode ser alvo de intervenção médica, mas somente que, acompanhando o desenvolvimento de determinadas formas econômicas, o sofrimento passa a ser menos importante do que a aplicação de um poder. Como isso pode ser pensado a partir de outras profissões da saúde? Será que a psicologia, por exemplo, também é medicalizante? Será que todo psicofármaco tem um potencial para farmaceuticalização? É possível acontecer medicalização em um CAPS? Falando em perguntas em aberto, notamos que ninguém respondeu a nossa pergunta do episódio passado no Spotify. De que maneira você acha que a lógica colonial atravessa o proibicionismo? Que tristeza! A gente fica triste quando a interação diminui, porque a proposta desse podcast é construir diálogos críticos e não somente um blá 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 interminável. Responde a gente! Pensando nisso, temos também um grupo no Telegram para ouvintes. Você quer participar? A gente vai colocar então isso na enquete do episódio. Na enquete do episódio anterior, por outro lado, a gente perguntou sobre tópicos para episódios futuros. Quase 2/3 das pessoas que responderam afirmaram que estão interessadas em um episódio sobre François Tosquet e o nascimento da análise institucional. Então prestem atenção que esse episódio vem aí. 1/3 respondeu que quer um episódio específico sobre racismo e saúde mental,
que é algo bastante urgente e também vem aí. Se você chegou até aqui, deixamos nosso muito obrigado por ouvir e nos acompanhar. A gente atrasou um pouquinho o episódio por questões de fiquei doente. Mas fica atento aí aos próximos episódios. Se você quiser saber um pouco mais sobre as referências do episódio, links para as redes sociais, etc, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui, quer mais episódios, assina o podcast no Deezer, no Spotify, no Funkwhale ou na sua plataforma favorita, é só usar o RSS. Você pode ir lá no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste, deixando suas 5 estrelas para o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luane Alencar, que são alunas de Psicologia na turma da Unifesp lá em Jacundá, por Lara Farias, Tainá Pureza, Jaya Araigon e Lua Suelen, que são alunas de Psicologia da Unifesp em Marabá, e por mim, Caio Maximino. Saudações e até a próxima!